Olá, eu sou a Sofia Prata, sou estudante de Ciência da Computação no IFCE e hoje eu vou falar sobre análise de algoritmos. Basicamente, essa é a área que estuda o quão eficiente o algoritmo é, principalmente em tempo de execução e uso de memória. Então, na prática, isso é essencial, porque quando lidamos com muitos dados, uma escolha errada pode fazer um programa que deveria rodar em segundos levar minutos ou até horas. Escolher o melhor algoritmo faz diferença. Para entendermos melhor esse conceito, eu separei uma analogia. Então, uma forma simples de entender isso é pensar no trânsito, no qual a gente tem dois caminhos, um mais curto e um bem mais longo, certo? Só que esse mais curto, ele tá congestionado, certo? Tá com trânsito. E esse aqui tá livre. Então, nem sempre o caminho mais curto vai ser o mais rápido. Pode ser que ele esteja congestionado. E com o algoritmo é a mesma coisa. O mais simples nem sempre é o mais eficiente. E a análise ajuda a gente a escolher o melhor caminho dependendo da situação. Dito isso, vou falar agora sobre o Session Sort. Ele é um dos algoritmos de ordenação mais simples. Ele funciona como se estivesse organizando cartas na mão, um baralho. Eu tenho um baralho geralmente, né, no início de um jogo, como Uno ou Trinca, né? A gente começa com um baralho bem embaralhado e aí a gente precisa organizar ele para o nosso raciocínio funcionar melhor. Então, no Insertion Sort é essa lógica. Você pega um elemento por vez, uma carta por vez, e insere na posição correta dentro da parte que já está ordenada. Então, por exemplo, certo? Separei aqui, tem uma lista com os elementos 5, 3 e 4. E aí o 3, vou pegar o 3, comparar com o 5, ele vai antes do 5. O 4, vou comparar ele com o 3 e o 5, ele vai ser inserido no meio entre eles dois, certo? E o resultado ordenado vai estar aqui. Agora sobre notações assintóticas. Para descrever o desempenho, a gente usa as notações assintóticas. E a principal delas é a Big O, certo? Então aqui a Big O é a principal, certo? Mas também temos o ômega e o teta. O Big O, ele vai ser o pior caso. Já o ômega, ele vai ser o melhor caso. E o teta, ele vai ser o caso médio. Então, eu separei outra analogia, certo? No qual vamos usar o Big O, certo? Então, pensando de forma simples, o O1, ele é uma constante. Então, não importa o tamanho da entrada. Então, quando eu for analisar o algoritmo, o O1 é tipo um Hello World. Não vai ter uma entrada, sabe? Não importa. Ele vai ser constante, o crescimento dele. Já o ON, ele vai crescer proporcionalmente com a entrada N, certo? E o ON elevado a 2, logicamente, vai crescer muito mais rápido. E aí isso vai virar um problema com muitos dados. Vai pesar mais no sistema. Agora o Merge Sort, que é outra técnica, certo? De ordenação. Ela é mais eficiente e usa a estratégia de divisão e conquista. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar uma lista com os elementos 8, 3. Eita. Peraí. Saiu bem feio esse 3. 8, 3, 5 e 2, certo? Primeiro vai ter a divisão desses dois. Então vai ser formada uma sublista, né?
Meu Deus, tá péssimo isso aqui. Uma lista com 8 e 3. E depois vou pegar esses dois. E vai formar a lista 5 e 2. Certo? Feito isso, vamos separar novamente. Ele vai ser formado uma lista para cada elemento. Então vai ter uma lista apenas com o elemento 8, uma com apenas o elemento 3, outra com apenas o elemento 5 e depois outra com apenas o elemento 2. Então, ele vai dividir o problema em partes menores, vai resolver cada uma e depois junta tudo de forma ordenada. Aqui dá pra ver o processo, né? Ele vai dividir tudo até sobrar elementos individuais. Depois, ele vai pegar o 2, o vetor 2, o 3, o 5 e o 8, vai pôr em ordem, né? Certo? Vai ser muito mais fácil para ele. Aqui tem um exemplo que a gente já citou. Agora sobre recorrências. Para analisar algoritmos como merge sort, a gente usa recorrências. Essa fórmula, ela representa dividir o problema e depois juntar as partes. Quando resolvemos isso, chegamos à complexidade n log de n. E aqui, como exemplo, eu tenho uma fórmula, certo? Agora, uma comparação entre insertion e merge. Bom, insertion, como eu falei, a complexidade dele é O n elevado a 2. O O é o pior caso. O pior caso do insertion vai ser n elevado a 2. E o pior caso do merge vai ser n log de n, que é bem, extremamente menor que o insertion, certo? Ou seja, o merge é mais eficiente, o insertion é mais simples. O insertion ele vai ficar mais lento com muitos dados. Já o merge ele vai ser muito eficiente para grandes volumes. Então, tudo vai depender do contexto, certo? Agora, similaridade de rankings. A similaridade de rankings, ela serve para comparar listas ordenadas. Então, eu tenho, por exemplo, uma lista com rankings de filmes, músicas ou resultado de buscas. E aí vão ter métricas, como o Kendall Tal, Spearman, que medem o quanto essas listas são parecidas. Agora o heap sort. Bom, o heap sort ele usa uma estrutura chamada heap, que é como uma árvore, certo? Então eu vou desenhar aqui para ilustrar melhor. Bom, eu agora tenho um vetor 9, 5, 7. Certo? Aí ele vai ficar na árvore 9, depois 5, opa, o 9 não terminei aqui, 9, 5 e 7. A gente vai pegar esse 9, que é o topo, e vai comparar com o último elemento. O 9 é maior que o 7, então eles vão trocar de posições. E depois vai passar a ser 7, 5 e 9. Certo? E assim por diante. Depois o 7 compara com 5, certo? Então ele sempre remove o maior elemento primeiro e mantém a ordem. E assim ele vai conseguir ordenar com eficiência de n log de n. Por último, o quicksort. Bom, o quicksort ele escolhe um elemento. Ele vai ser chamado de pivô. Depois, ele divide o resto, certo? O que não é o pivô. Ele vai dividir esse resto em dois grupos, os menores e os maiores. E vai repetir isso recursivamente. Apesar de ter um pior caso ruim, na prática, ele costuma ser um dos mais rápidos. Então, concluindo, a escolha do algoritmo ela depende muito do contexto. Algoritmos simples funcionam bem para poucos dados, mas para grandes volumes, eficiência é essencial.
por isso eu reforço que a análise de algoritmos ela é fundamental na computação. E é isso. Muito obrigada.